Começa então a neurofisiologia. Em 1860, Fechner e Weber criam o primeiro estudo experimental em psicologia. É um estudo da percepção, através de uma iluminação. Uma pessoa senta, coloca uma lâmpada virada para ela e a lâmpada vai aumentando a luminosidade e a pessoa diz quando que percebe esse aumento. Então, através desse estudo, eles comprovaram que a mente humana não tem muitas coisas que não percebe. E depois começa a psicofisiologia. Em 1878 é o primeiro laboratório de psicologia, William Vandet, que nasceu em 1832 a 1926, né? Cria esse primeiro laboratório. Ele pode ser considerado o pai da psicologia moderna. Ele dá curso nesses laboratórios e alunos de todo o mundo vão para esses cursos, né, para tentar estudar a estrutura do cérebro humano, né? E Eduard Titchener, né, que foi um importante divulgador nos Estados Unidos, né, e criador do estruturalismo. Ele cria uma ciência, um modo de pensar, uma filosofia em cima da estrutura do cérebro, quer saber como funciona o cérebro, maneira estrutural do sistema nervoso central. Uma outra perspectiva daí se cria, né, que é o médico filósofo americano também, é William James, que a gente considera ele como um dos maiores psicólogos americanos. Ele propôs lá uma abordagem mais centrada na função da mente humana, né, do que na estrutura. Ele já critica o estruturalismo e cria o funcionalismo. Daí o funcionalismo foi criado por William James. O que fazem os homens e o porquê fazem. Ele sai do curso da realidade de Vandet e cria o funcionalismo. Ele fica um pouco revoltado, assim. Ele quer saber, ele acha que a função é mais importante do que estudar só a estrutura. E esse Titchener, né, ele volta para os Estados Unidos e não, ele quer saber o que os cérebros acontece no cérebro. Perante essas duas visões, cria-se o associacionismo, por Eduardo L. Tourniquet, que nasce em 1874 a 1949. Ele fala que o comportamento tende a se repetir sendo recompensado, né? Ele cria uma associação de ideias, ele já faz uma associação de comportamento, de mente. Então começa já uma visão até bem reviorista aqui no associacionismo, né? E isso tudo em torno de 1800 e pouco ali. Daí surge a psicanálise, né? O pai da psicanálise, Sigmund Freud, fundador, né? Que foi em torno de 1900 que ela foi fundada. Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939, né? É o inconsciente como objeto de estudo para a psicanálise, né? Ele é a importância dos sentimentos quebrando a razão. A psicanálise é um movimento que estava se criando, né? Um pouco a parte disso, porque Freud não foi para pesquisa, a parte dele clínica, o empirismo dele que cria essa ciência. O estudo dele é pelas experiências de vida dele, pela experiência de clinicar. Então ele cria uma ciência, ao contrário até de todas as outras formas, porque até então eles achavam que a mente consciente é que mandava no organismo, na pessoa. E Freud vê que o inconsciente muitas vezes, ou a maioria das vezes, manda e a consciência não percebe disso. A gente está então com um problema aqui, porque se o inconsciente manda na gente, a gente não tem domínio da situação, então começa uma amplitude maior ainda. Aí, perante esses anos assim, tem o gestativismo, né, que é a psicologia das formas, que quer ver o homem como um todo, né? Max Wertheimer, de 1880 que ele nasceu e morreu em 1943. Ele não foi fundador, mas ele foi um dos que propiciaram essa ciência, né? Porque teve um monte de gente que criou esse modo de ver, que é o gestativismo. Por volta ali de 1912 que ele começou a ser criado mesmo.
Outros nomes como Kurt Kovik, 1886 a 1941. Volk Kuller, 1887 a 1967. São esses caras que respondem pelo getaltivismo. E Kurt Lewin, em 1890 a 1947. E Kurt Lewin cria a teoria do campo, né? A realidade fenomênica. Ele diz que o homem tem que ser visto como um todo. Tem um campo psicológico, um campo emocional, um campo material, um campo da vida afetiva. Então ele divide esses campos e analisa cada campo dentro de um campo só. Cria a realidade fenomênica. Ele acha que o homem cria a sua realidade, que o homem faz acontecer. E esse Max Wettner, né, que é considerado um dos fundadores, ele vê também o fenômeno pi, observa isso, ele percebe isso, que a gente pode ver isso no cinema, que a gente olha para a imagem, vê o filme rodando, vê uma série, parece que não tem parada, mas na verdade são um monte de pequenas imagens rodando rápido, né? Quando faz aqueles desenhos, roda a folha do caderno e a pessoa vê uma sequência, vê um desenho, na verdade tudo, ele vê com a percepção, não percebe a mudança, ele só vê de uma maneira contínua. Começa aqueles desenhos lá de duas formas, que uma hora vê uma coisa, outra hora vê outra. Então tem o behaviorismo, o comportamentalismo, né, que bate só com o comportamento. Daí nasce em 1913, com John B. Watson, a teoria do estímulo-resposta, né? A pessoa é estimulada a alguma coisa, vai ter uma resposta. Eles querem controlar, eles querem ter o domínio, né? Uma forma mais científica, assim, uma forma mais palpável. Então é o behaviorismo. Skinner, que já é mais recente, de 1904, que morreu em 1990, é radical. E um cara que ajudou também o behaviorismo, né, que foi Pavlov, né, ele é bem aceito pelo behaviorismo, que nasceu em 1849 e morreu em 1939. Ele era um cientista, né, do sistema digestivo dos animais. E ele pelo reflexo, né, ele até fala que ele foi criador do reflexologismo, né, reflexo condicionado, que ele apertava uma sineta, dava um barulho e dava comida para o cachorro. Apertava o barulho e dava comida para o cachorro. Daí ele viu, depois não sei quantas vezes, se ele apertasse, desse o barulho, o cachorro já salivava esperando a comida. Então ele era um reflexo condicionado, ele fazia com que o cachorro trabalhasse o organismo dele de uma certa maneira, só com barulho, sem acontecer de fato. Ele foi bem aceito pelo behaviorismo. Isso são as escolas de psicologia. E a mais recente é a psicologia cognitiva, né? Que não teve um fundador específico, que foi se formando ao longo do tempo, né? E em torno de 1960 lá, que começaram a usar esse termo mesmo, né? Piaget, que também assim vê uma maneira também cognitiva da aprendizagem do ser humano. E ela tem influência assim nessa ciência comportamentalista, estruturalismo e behaviorista. Porque ela observa as informações, né? Não se preocupa com o passado e estuda, né, o indivíduo, a percepção, a aprendizagem, as lembranças. Abrange princípios de estudo como percepção, pensamento, memória, né? E ela não se importa com o passado, como eu já falei. É a psicologia cognitiva. No meio dessas escolas filosóficas, existe tipo linhagem de pensamento assim, comportamentalistas, né, que se preocupam mais com o comportamento humano, existencialistas, tipo assim, que se preocupam com a existência, com o comportamento, mas não de uma maneira assim só de a existência como um todo. Os humanistas voltados mais para o ser humano, né?
Aí tem uma maneira, uns filósofos também, que pensam nesses aspectos. Vou falar agora deles em particular, dos caras que... os maiores nomes da psicologia de hoje, né? Então vou falar de Freud, Sigmund Freud, né? Vou entrar agora na psicanálise, daí vai ser etapa 2.